Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em Mateus 5, do versículo 43 até o versículo 45, que diz assim: Disse Jesus: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Porque Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus ele vai dizer isto porque no tempo de Moisés nós sabemos que era outra lei, a lei do olho por olho, dente por dente. Né? Se alguém matasse uma pessoa de uma família, aquela pessoa tinha liberdade, permissão da lei para ir lá e matar também. Se arrancasse a mão de uma pessoa, outra pessoa poderia arrancar da outra pessoa também. Por isso que é chamada a lei de olho por olho e dente por dente, conhecida também como a lei de Moisés. Mas Jesus ele veio pregar a graça, manifestar a igreja, ele veio pregar o perdão, perdoar e nos ensinar a perdoar, nos ensinar a amar. Inclusive, o segundo maior mandamento de Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como eu amar o meu próximo como a mim mesma se eu desejo ao meu próximo mal. Ora, amar como a mim mesma é eu desejar ao meu próximo aquilo que eu desejo para mim e não desejar ao meu próximo aquilo que eu não desejo para mim. Eu jamais vou desejar a morte para mim. Da mesma forma, não devo desejar ao meu próximo. Eu jamais irei desejar o querer o mal para mim. Então, eu não devo desejar o querer o mal do meu próximo. Foi este e ainda continua a ser este os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui ele estava ensinando justamente por isso, porque o povo era submisso à lei do olho por olho, dente por dente. Jesus chega e diz: não, agora vocês vão fazer diferente. Vocês não vão amar só o que ama vocês. Vocês não irão abençoar só aqueles que abençoam vocês. Não, vocês irão amar aqueles que odeiam vocês. Vocês terão que orar por aqueles que perseguem vocês. Se vocês quiserem ser filho de Deus, se vocês quiserem ser meus seguidores, vocês têm que se submeter a isso. É este o ensino de Jesus, né? Mas o que nós vemos hoje é que ainda existem muitos que são apegados à lei, né? E isso não só no mundo, porque é compreensível que o mundo seja ignorante. É compreensível que o mundo pregue a lei do olho por olho e dente por dente. Nós sabemos que no mundo não há perdão, não há misericórdia. Mas nós temos visto esta lei sendo pregada até mesmo dentro das igrejas, por parte de alguns irmãos sendo defendido, o que é uma vergonha. Né? Uma pessoa se dizer cristão, uma pessoa se dizer servo de Deus e querer pregar no altar da igreja, olho por olho e dente por dente. Isso é uma vergonha, como eu falei, do mundo é compreensível, a gente já está acostumado a ver que o mundo dá aquilo que recebe. Se você jogar uma pedra, você vai ter a pedra de volta que você jogou. Se você der um abraço, você ganha um abraço. O mundo dá aquilo que ganha, mas na igreja, dentro do povo de Deus, né, os cristãos, eles são ensinados por Jesus a dar diferente daquilo que eles ganham. Eles são ensinados a pagar o mal com o mal? Não, a pagar o mal com o bem. Ah, mas tem tantos que fazem o contrário. Isso porque nunca nasceram de novo, nunca se converteram verdadeiramente, nunca fizeram aquilo que Jesus disse que era necessário fazer para ser um seguidor dele, que é o que muitos não querem fazer, o que? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O que é negar a si mesmo? É eu me submeter à vontade de Jesus, fazer conforme ele ensinou, não conforme eu quero fazer.
A gente vê muitos pregadores pregar, Deus vai derrubar fulano, Deus vai ferir fulano, Deus ele vai envergonhar fulano. É um evangelho maldito, é um evangelho anátemo, que o coração daqueles que têm o Espírito Santo não se abre para esse tipo de baboseira. Que é isso que eu considero uma baboseira. Por quê? Porque mais parece o evangelho pregado por Herodias. Porque foi Herodias que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Por quê? Porque era inimigo dela. Porque falou contra ela, ela o teve como inimigo e ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Hoje o que a gente vê é muitos pregadores sendo semelhantes a Herodias. Querem o quê? Não querem dobrar o joelho para orar por aqueles que o perseguem. Querem a cabeça do inimigo na bandeja. Como Herodias pediu a cabeça de João Batista. Não, eu quero a cabeça do meu inimigo na bandeja. Eu quero que ele seja envergonhado. Eu quero que Deus derrube. Eu quero que Deus amaldiçoe para Deus mostrar que é Deus na minha vida. Deus não é Deus na vida de ninguém ao fazer isso, porque para começo de conversa ele nem faz. Quando um cristão tem este pensamento de amaldiçoar alguém e aquilo recai sobre aquela pessoa, não foi Deus que atendeu aquela oração, foi o Deus que ele serve que atendeu a oração dele. Quem? O diabo. Porque Jesus nunca nos ensinou olho por olho e dente por dente. Jesus nunca nos ensinou a odiar, perseguir e nem amaldiçoar aqueles que pensam diferentes de nós. Pelo contrário, ele nos ensinou a amar, a perdoar, a orar por estas pessoas. E era isso que os apóstolos eles faziam. A Bíblia diz que Estevão ele era cheio do Espírito Santo. E Estevão, ele foi morto, apedrejado, pregando a palavra de Deus. E a maior prova de que Estevão era cheio do Espírito Santo está no testemunho que a Bíblia deu de Estevão. Porque ainda que ele estivesse sendo morto, apedrejado, ele não ousou amaldiçoar aqueles que estavam lhe apedrejando. Antes, ele pediu ao Senhor que perdoasse a ignorância daquele povo e não os punisse por aquele pecado. Foi isso que Estevão ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado, perdoe. Ou seja, em meio à morte, Estevão abençoou aqueles que estavam lhe apedrejando, porque a Bíblia diz que ele era o quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é profetizar, não é rodopiar, não é pular, não é falar em língua, porque a Bíblia não diz que Estevão fez nada disso. Ser cheio do Espírito Santo é você ter a capacidade de perdoar aqueles que te ferem, é você ter a capacidade de pôr o joelho no chão e pedir para Deus abençoar, curar, libertar e salvar aqueles, até mesmo aqueles que não gostam de ti, ao invés de amaldiçoá-lo. É isso que é ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus diz que Deus ele é justo. Deus ele não se contamina com a injustiça, e mesmo que no mundo haja pecadores injustos, ele diz que a misericórdia do Senhor é tanto para com o justo como para com o ímpio, porque quando ele manda a chuva para abençoar a terra, ele não manda só para o justo, ele manda também para o ímpio. O sol que aquece não aquece só o justo, aquece também os ímpios, porque o Senhor ele não muda a sua misericórdia, ele não muda o seu amor, ele não se corrompe com a injustiça de ninguém. E assim deve ser aqueles que se autodenominam seus filhos, não devem se corromper com a injustiça de ninguém, devem ser semelhantes a ele, devem dar diferente aquilo que ganham. Se é amaldiçoado, tem que abençoar. Se alguém lhe lança uma pedra, lance uma palavra profética para abençoar a vida daquela pessoa. É isso que Jesus vai dizer nessa passagem aqui. Mas hoje nós vemos um evangelho totalmente distorcido, que é o contrário do que o nosso Senhor ele pregou. E é um evangelho aplaudido. É um evangelho que causa tumulto dentro das igrejas, porque quem é que não quer a cabeça do inimigo numa bandeja, né? Quem é que não quer?
Uma profecia de que Deus vai matar tal fulano que não gosta de ti. Todo mundo gosta disso, todo mundo quer ouvir isso. O evangelho que eles não querem ouvir é que Deus não se agrada daqueles que amaldiçoam aqueles que pensam diferente deles. O que eles não querem ouvir é estas palavras de Jesus. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue, abençoa os que te amaldiçoam. É este o evangelho que eles não querem ouvir e não querem se submeter, porque é necessário renunciar, é necessário abrir mão do ego, da soberba, é necessário orar por aqueles que o perseguem para que o Senhor abençoe. E muitos não querem ver aqueles que perseguem eles serem abençoados, porque eles querem ser os únicos donos da bênção, né? Mas este nunca foi e nunca será o evangelho pregado por Jesus Cristo. É um evangelho pregado pelos demônios, como Paulo disse, que nos últimos tempos os espíritos enganadores ensinariam o povo do Senhor. E por isso João vai dizer, é necessário provar o Espírito, porque estamos vivendo nos últimos dias e eis que o anticristo se colocará no meio de nós e ensinará doutrinas de demônios. É necessário saber que Espírito está falando por meio daquela pessoa, se é o Espírito de Deus ou se é o espírito do engano. O espírito do engano, ele não ensina aquilo que Jesus ensinou. Ele ensina totalmente o contrário. E é este o evangelho que tem sido pregado dentro e fora de muitas igrejas e aceito por muitos que não querem renunciar a si mesmo e não querem viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que exige renúncia, que exige santidade, que exige se submeter à vontade dele, ainda que seja contrária à nossa vontade.